Olá, olá, boa noite, Amanda. Tudo bom? Oi, tudo? E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou falando boa noite para Amanda, mas aqui é bom dia. Acabou de iniciar o sábado aqui em Sydney. A Amanda ela está no Rio de Janeiro e é de noite aí na sexta-feira à noite. E antes de passar a palavra para Amanda, eu queria é, dizer que esse é um projeto novo que eu estou fazendo, onde eu vou estar entrevistando vários alunos para pegar a percepção deles com relação ao inglês, com relação à vida fora no Brasil também, e algumas coisas aí relacionadas a isso. E a primeira pessoa desse projeto está sendo a Amanda, que é uma aluna muito querida, ela está no Rio de Janeiro no momento, como eu falei, e ela faz parte do meu curso online de Mindset e Estratégia para Estudantes de Inglês, e vai ser muito bom bater um papo com ela em português, e no final bater um pouco também de papo com ela em inglês. Não é isso aí, Amanda? Isso, sei. Beleza, beleza. Então, Amanda, fala pra gente como é que tá a tua vida aí no Rio de Janeiro. A gente sabe que você morou aqui na Austrália e recentemente retornou para o Brasil. Dá uma visão geral de como é que tá a tua vida nesse momento. Eu imagino eu de transição. Sim. Então, gente, eu morei 10 meses, quase 11 meses na Austrália, em Sydney também. Fiz 6 meses só de curso e o restante eu fiquei de férias, né? Eu fiquei como turista. Aí eu voltei para o Brasil já tem uns 3 meses. Aí, desde que eu voltei para cá, eu sempre botei na minha cabeça que eu não queria perder esse tempo que eu tive na Austrália aprendendo inglês e me distanciar da língua. Então, eu sempre achei importante manter o contato com a língua, e aí veio, então, meu interesse em fazer o curso de Mindset e Estratégia. É... Foi mais por essa questão de não perder mesmo o foco e continuar com um contato na língua. Eu gostei bastante do curso, né? Estou gostando bastante, porque uma dificuldade minha foi sempre me diminuir com relação ao meu potencial. Hum. Então, a parte de mindset, ela ajuda a gente a confiar na gente, né? Ter aquela didática de um pouquinho todo dia, né? Faz um resultado. E, e aí, o professor Sávio trouxe aí essa, essa metodologia, né, pra gente. E eu estou gostando bastante, está fazendo bastante resultado, principalmente para quem talvez não possa ter um professor todo dia em casa, né, online. Você acaba tendo estratégias, o professor ajuda você a criar estratégias para você estar estudando sozinho e de acordo com o seu tempo. Então, eu estou gostando bastante. Beleza, beleza. Vamos já falar mais do curso mais para frente, mas eu queria agora voltar no tempo e te perguntar, né? Vamos fazer aqui um exercício de realmente voltar no tempo. Como é que foi a tua decisão de vir para a Austrália, Amanda? Como é que isso surgiu? Conta pra gente. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Austrália. E eu cheguei a fazer curso de inglês no Brasil, mas eu não gostava. Sempre faltava aula, começava o curso, parava, aí Sim. voltava e parava. Então eu pensei, eu vou morar fora, porque aí eu vou aprender essa língua de um jeito ou de outro, porque lá eu vou precisar falar. Então eu falei com os meus pais que eu queria muito ir. Aí eu comecei a pesquisar os cursos, né? Falei com agências e aí fui para a Austrália. Eu cheguei primeiro, fiquei numa casa, né? Aluguei uma casa normal com outras pessoas brasileiras de início. E aí, aí na Austrália, eu já arrumei um emprego de au pair, que é nene, né? Legal. Babá para cuidar de criança. E aí foi uma experiência muito legal, porque eu morava na casa da família, então, assim, eu tinha um contato com, com o inglês todo dia, porque eu tinha um curso e eu trabalhava já com essa família. Só que eu era muito travada, né? Esse o Hum. medo de errar, o medo de falar errado, o medo de tentar. Então, eu quase não falava, eu sempre falava as mesmas coisas, não tentava falar alguma coisa nova. Uhum. Mas não sei o que mais, não sei o que posso falar mais. Não, é isso mesmo, estou gostando que você está contando da tua experiência aqui na Austrália. Eu sei que muita gente está no Brasil e pretende morar fora do Brasil, e para mulheres principalmente, esse trabalho de au pair está sendo muito valorizado hoje em dia.
Eu não sei exatamente dos números, mas pelo que eu tenho escutado de alunas minhas, é um trabalho que é bem pago. E Sim. dá um certo prazer, porque você acaba conhecendo a família, gerando um laço ali de amizade. Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido, ou como é que foi, no caso, a tua experiência com o au pair aqui na Austrália, Amanda? Então, eu gostei muito, a experiência foi muito boa, porque eu tinha um contato, né, com a língua, como eu falei, todo o dia inteiro. Sim, E fora que você mora com a família, então você tem um cuidado também. Óbvio que isso vai variar de acordo com a casa que você pegar, com a família que você pegar. Mas a minha família era muito legal, então eu gostei bastante de morar com eles me ajudavam. A, a minha chefe, ela sempre também perguntava para mim se eu tinha alguma dúvida, ela perguntava o que, que eu estava dando no colégio, ela botava na geladeira o que eu falava que eu estava dando naquela semana para praticar junto com ela. olha que Então, legal. é, foi muito legal. Eu super recomendo, ainda mais para quem está chegando, porque às vezes você está chegando, é um bilhão de novidades, então você não quer ir direto trabalhar num restaurante que na pressão psicológica é muito alta. Uhum. Então, o au pair, para mim, foi uma boa opção, porque, assim, de início, como eu tinha inglês muito básico, é, a minha chefe tinha paciência comigo, ela me ajudava, então não tinha aquela pressão, né? A gente já, por si próprio, já sofre uma pressão. E aí, não tinha, no trabalho em si, era muito tranquilo. Então, eu gostava muito, muito mesmo. Legal, bacana. Ah, só por curiosidade, qual foi ou quais foram os bairros que você morou aqui em Sydney? Então, essa questão do au pair que tem esse, tudo tem esse ponto negativo e ponto positivo. A questão negativa, assim, um pouco do au pair foi que eu fui morar bem longe. Eu fui morar em Hornsby. Hornsby. Então, era 1h20 do meu colégio. E aí, e quando eu cheguei aí, eu morei bem na cidade. Eu morei na Town Hall. Yeah. Então, era, tipo assim, 5 minutos do meu colégio. E aí, eu me mudei para Hornsby. Mas, assim, eu penso que qualquer trabalho que você arruma, você vai ter uma locomoção, assim, né? Um tempo. Pelo menos uns 30 minutos, assim, dentro do trem. Então, eu não tinha que ter essa. Eu não perdia esse tempo para o meu trabalho, porque eu morava onde eu trabalhava. Então, acabava que isso não foi tão pesado assim. Então, no início, eu morei na cidade, na Town Hall. Depois, eu morei em Hornsby. E depois, eu morei ali em King Cross. Kings Cross. Né? Uau, King's Cross. legal, uma área bem, Foi o melhor bem lugar de todos. Eu agitada. adorava. É, eu gostei muito. A Town Hall também gostei bastante. Mas King Cross eu gostei. Town Hall e King Cross foram muito bons. E eu tinha amigos que moravam em Bondi, então eu também sempre ia em Bondi. Mas eu nunca. Vai do estilo de pessoa. Eu prefiro morar na cidade do que perto da praia, porque praia eu vou final de semana só e também você acaba que nem vai, nem mesmo final de semana você acaba indo. Então eu prefiro morar perto de comércio e essas coisas assim. Entendi, entendi. Interessante que para quem está no Brasil pensando em vir para a Austrália, esse é um ponto interessante. Quando a gente cai aqui, geralmente a gente muda muito, né? Eu lembro que nos meus primeiros 4 anos de Austrália, eu morei em 7 lugares diferentes. Sete lugares. Então isso é muito comum. É bom você dar esse depoimento porque muita gente em casa já tem essa ideia aí Ah, mais aproximada da realidade aqui no que diz respeito à moradia, não é isso? vai trocar de moradia sempre. Mas é uma coisa que é fácil na Austrália, né? Muito Então, fácil. assim, eu fiz as minhas mudanças de metrô, gente, trem, né? Então, assim, com mala, 2 malas, pede ajuda para um amigo para te deixar pelo menos na estação, entendeu? Quando eu me mudei para casa da família que era longe, eu fui de trem, um amigo meu pegou as malas comigo, me deixou dentro da porta do trem, eu fui no trem sozinha, e aí meu chefe me buscou lá em Hornsby de carro. E Sim, aí, assim, eu fiz tudo de trem, as minhas mudanças foram todas de trem, então, assim, não é bem tranquilo. E você vai, assim, as pessoas, né, mudam bastante. Porque acaba que também você chega, aí você não conhece ninguém, então você vai morar na casa de alguém, você faz amizade, né, mais próxima com alguém da sua sala, então se enturma com um grupo, aí você vai querer morar com eles, ou você vai morar perto do seu trabalho, hum, ou como aconteceu comigo, eu fui au pair, então morei com uma família. Então é normal você trocar de moradia, é normal.
E é legal Bacana. também, porque você acaba que conhece bastante, né, todas as regiões, faz mais amizades, porque todo lugar que você vai morar, você vai fazer uma amizade diferente. Uhum. Então, isso aí não é um problema. Que legal, que legal. E já que a gente está falando nisso, Amanda, fala pra gente qual foi o teu maior desafio aqui em Sydney. Maior desafio? Difícil. São muitos. são, são muitos. Não, mas o maior desafio foi arrumar um trabalho, eu acho, assim, mas Uhum. não por falta de nem oportunidade, mas é assim, você, né, botar a cara a tapa e tipo assim, vamos lá, né? Eu fui com um pouco de reserva, então fiquei um pouco incomodada ali, depois olhei para trás e eu, poxa, podia ter arrumado um emprego assim que eu cheguei, porque não é difícil. E aí acabou que eu gastei a minha reserva por ficar ali meio, né, acomodada mesmo, como eu tinha essa reserva. Mas tudo bem também, foi uma opção. Eu trabalhei aqui no Rio antes de ir para isso, então eu também me dei essa férias assim, né? Cheguei aí com calma. Mas o maior desafio realmente é procurar o trabalho e aí fazer a entrevista, né? Uhum. Fazer entrevista é difícil, você vai, treina, treina. Então, assim, fazer entrevista com a família foi muito bom. Eu achei, tipo, você vai tremer, você vai fazer de tudo, mas a família me adorou. Eu acredito muito em energia, muito assim, né? Eu fiz várias entrevistas e tinha que ser aquela família, assim, né? E quando você vai ver, tinha que ser mesmo. Foi muito boa para mim e eles gostaram de mim, assim, não sei porquê, não tem um motivo. Quando você vai ver, é a sua simpatia, que sorrir, entendeu? Sorrir que vai dar tudo certo. Sorrir, seja amorosa, ainda mais com o tipo de trabalho que eu estava buscando, que era com criança, né? Seja amorosa, sorrir, e é isso. Que Faz legal. parte, né? Que legal, muito bacana esse seu depoimento. Tem muita gente que pode achar que é super difícil ou que as famílias são extremamente exigentes, mas como você está falando, a tua atitude conta muito também, não é verdade? Se você entrar ali Sim. com de uma atitude positiva, sorrindo, sendo friendly, sendo amigável, tudo melhora, não é verdade? Você vai encontrar gente que vai ser mais difícil, né? No meu caso, tinha gente que pedia policy check, pedia, né, alguns certificados para cuidar de criança. Mas isso não me fez desistir e eu optei por não tirar. Mas foi uma opção minha. Eu Sim. falei assim, eu vou conseguir, então. E não demorou muito. Uhum. É, e é mais isso mesmo, depende mais da gente mesmo, né? Você ser autoconfiante, sua segurança, a segurança que você passa, né, para o seu futuro chefe, faz Uhum. toda a diferença. Eles não olham muito assim para o seu. Se o seu inglês é perfeito, não olham, né? Você tem que saber se comunicar, se virar, mas eles querem te ajudar também. Então, assim, é uma via de mão dupla, não é difícil. Depende mais de você, você acreditar em você e procurar. Legal, legal, muito bacana esse depoimento. Obrigado por compartilhar suas histórias aí com a gente. E eu queria mover agora para um outro assunto, mas também relacionado à vida no exterior, que é o inglês. Eu queria saber de ti, Amanda, como é que você chegou na Austrália, qual era o teu nível de inglês e qual é o teu inglês, o teu nível de inglês agora. E o que é que você tem feito aí nesse meio tempo para avançar no idioma? Fala pra gente. Olha, meu nível de inglês era básico mesmo. Eu comecei no colégio no básico, na Austrália. Apesar de eu já saber, né, um pouco, mas eu ainda não tinha essa naturalidade de fazer perguntas. Então era meio básico mesmo. Não conseguia formar frases ainda, né, certinho. Então era assim, aquele para me virar mesmo, né? Conseguir comprar alguma coisa no mercado e etc. E aí eu fiz 6 meses do curso, mas o que mais me fez desenvolver assim foi eu acreditar em mim e quando eu voltei para o Brasil, fazendo o curso de mindset, que eu tive uma chave, assim, foi a chave assim, que virou tudo. Porque eu tinha já o conhecimento bastante, mas eu não falava. Eu não falava. Então, assim, quando eu falava na frente dos meus amigos, das minhas amigas, né, brasileiras, eu quase nunca falava e tal, ficava meio assim. E aí, quando eu falava, as minhas amigas, tipo, mas você sabe? Tipo assim, às vezes elas me perguntavam o que era a palavra que eu tinha falado, que elas não sabiam. E aí eu ficava, tipo, feliz. Aí eu pensava, tipo, poxa, né? Eu sei às vezes mais do que elas e eu não falo. Uhum. Mas. Então foi um processo também.
Eu digo assim para todo mundo que me pergunta, eu falo que a Austrália me ajudou a gostar da língua. E quando você Legal. gosta, isso facilita muito, porque aqui no Brasil, por exemplo, antes, né, de eu ir para a Austrália, eu não gostava do inglês. Eu fazia inglês, comecei a fazer, porque minha mãe me colocou, né, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, assim, isso com os meus 15 anos. Só que eu não gostava de estudar o inglês, eu não entendi por que eu tinha que saber essa língua. Eu assim, não quero saber. E aí, depois de adulta, assim, é importante. Mas aí eu estudava só porque, tipo, é importante. Todo mundo fala, vou precisar disso. E aí, depois, quando eu fui para a Austrália, eu comecei a gostar. Então, Uhum. hoje eu estudo com gosto de estar entendendo, né, de ouvir uma música e entender, né? Então, assim, ver um meme na internet e entender o meme. Então, você vai pegando o gosto, e aí, quando você gosta, tudo fica mais fácil. Você não está ali estudando por uma obrigação só, né? Eu percebi o quanto que aquilo ia me, me ajudar, né? Então, foi mais fácil, está sendo mais fácil agora. Agora que eu gosto do inglês, eu não tenho. Que acho que antes eu tinha raiva da língua. E aí era muito difícil. Então, todo mundo que me pergunta, mesmo que às vezes as pessoas falam, pô, mas você voltou da Austrália e não fala, não sai falando muito, porque eu não saio falando ainda, gente. Não que eu não tenha capacidade, mas é porque ainda estou trabalhando. Mas eu falo isso, a Austrália ela foi um divisor de águas, assim, para eu gostar da língua, e agora que eu gosto da língua, é muito mais prazeroso estudar. Não é uma coisa que é um sacrifício, que antigamente era um sacrifício. E então, hoje eu saí do meu curso de inglês na Austrália com certificado de pré-intermediário, mas hoje eu acredito que eu tô com um intermediário e assim, é, eu hoje sei, eu voltei para o Brasil, acho que vai fazer 3 meses, e aí tem 1 mês e meio que eu estou estudando aqui no Brasil, né? Fazendo curso de mindset. Então, nesse 1 mês e meio de curso aí, eu acho que eu já consegui passar do pré-intermediário para o intermediário, pelo menos eu sinto, né? Não sei se Legal. realmente. Legal, bacana, bacana. Ainda dentro desse assunto, como você está fazendo o curso de Mindset e Estratégia, eu lembro das nossas conversas que você conseguiu logo de imediato um conversation buddy. Aqui é um pouquinho de um spoiler do curso, que a gente utiliza aí várias técnicas, uma delas é conseguir uma pessoa para fazer o curso com você, para ter momentos de conversação. Fala um pouquinho sobre o teu conversation buddy, ou os teus conversation buddies, se foi mais de Gente, um. eu tenho tantos que eu fico até perdida. Olha que legal. Fala para. Mas você conseguiu uma moça europeia, Ela é da correto? Dinamarca, Egozito, Dinamarca. Fala um pouquinho para a gente da experiência, Amanda, por favor. Então, através do curso, eu já conheci a ferramenta que é o Couchsurfing, né? Eu usei muito ela na Austrália. Usei menos, na real, do que eu gostaria, porque aqui no Brasil eu já tinha usado ela antes de ir para a Austrália, já conhecia. E aí, quando eu fui para a Austrália, eu usei ela para fazer viagens, né? E aí, quando eu voltei para cá, eu fiz um perfil lá dizendo que eu gostaria de praticar inglês e tal. E aí, com o seu curso, eu tive o insight de fazer um evento no aplicativo. Aí eu fiz um evento e botei help me. E aí lá eu botei pedindo ajuda, falando que eu queria. Expliquei, né, toda a minha história e que eu queria alguém para praticar a língua. E aí veio algumas pessoas falarem comigo, e aí eu escolhi, assim, meio a dedo, né, um pouco de feeling ali. E aí teve uma menina que ela, na verdade, ela me chamou a atenção porque ela falou que ela tinha vergonha dela. E aí eu falei, nossa, eu posso ajudá-la. E aí a gente troca. Você é uma pessoa meio extrovertida, então você acha que ela posso ajudar ela. Aí eu fui falei com ela, e aí ela gostou, tipo. E aí a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ensinar um pouco de português a ela e a gente conversava em inglês. Aí, além dela, vieram algumas outras pessoas, só que eu fiquei nessa de, tipo, eu não posso arrumar tanta gente, porque eu não vou conseguir, né, dar atenção para todo mundo. Gerenciar. E aí não vai dar muito certo. Mas depois eu arrumei um menino que ele é daqui também do Rio. Ele mora muito perto de mim, mas eu não conheço.
E aí eu já tô com ele também tem um mês conversando e a gente conversa todo dia, praticamente, todo dia. E aí ele é brasileiro, então foi um pouco diferente dela, porque por ser brasileiro, a gente não fala em português, mas quando a gente está aqui nesse momento difícil, né? Ou também, mesmo, às vezes você acorda num dia difícil, a gente se fala ali no nosso horário e conversa. Assim, ele mesmo fala, se você quiser me ligar para só conversar. Então a gente às vezes conversa e fala sobre a vida, o que, que vem na nossa mente e tudo em inglês. Ele me ajuda bastante. Ele está estudando para fazer o IELTS. Então, e aí que também fica um pouco da nossa questão, porque eu fiquei assim, nossa, e eu vou ajudar ele com o meu inglês básico, como é que eu vou ajudar ele, né? Uhum. E aí que entra um pouco da gente ter a nossa autoconfiança, de tipo, você pode ajudar. Então, e aí ele falou, não, você me ajuda muito. Aí ele sempre me agradece. Às vezes eu trago algumas coisas do nosso curso que ele não escutou, que ele nunca ouviu. E aí ele fica super feliz. Então, assim, ele, por exemplo, já fala bastante, mas você sempre tem uma coisa nova para aprender, né? Então, Certeza. mas ele já é um nível mais avançado. Então, ele, assim, ele eu realmente estou mantendo, assim, diariamente eu falo com ele. Legal. Essa outra menina a gente fala, não tá falando tanto, mas acho que é porque cada um tem o seu momento, né? E aí, como é de uma outra, né, de outro país, tem fuso horário, fica mais difícil. E aí eu também conheci um outro menino que ele veio falar comigo no Instagram, esse, e aí ele tá morando em Quetar. Ele é do Paquistão e ele tá morando em Quetar. Acho que é assim que fala, né? E aí ele veio falar comigo porque ele falou que achava que eu tinha uma energia muito boa. Assim, aí lógico que a gente tem um pouco de, com essas questões de internet, a gente tem um pouco de pé atrás, né, e tal. Uhum. Mas eu dei uma oportunidade. E aí tá sendo muito bom mesmo, porque eu também estou no momento em pensar profissionalmente, e aí ele é uma pessoa que saiu do Paquistão, foi para Quetar, trabalha, então a gente fala sobre negócios em inglês. Olha que legal, que bacana. Deixa eu ver se eu É, tô, deixa eu ver se eu estou te entendendo, vou te interromper um pouquinho. Você, no momento, tem no mínimo 2 ou 3 conversation buddies, é isso? Olha que uhum, legal. Eu estou percebendo que você está implementando, né, as técnicas lá do curso bem, bem bacana mesmo, corretamente como é para fazer. Isso vai te colocar numa posição muito favorável no futuro muito próximo para estar falando inglês fluente, fluente com muita confiança. sim. Que Eu legal. gosto muito. Assim, eu tenho esses dois, né, que realmente é de outro país, são de outro país, e tem o brasileiro. E aí, muita gente eu sei que fica, mas eu vou ter um conversation buddy brasileiro, né? As pessoas têm um preconceito com isso, né? Uhum. Mas, gente, é muito bom mesmo. Eu gosto, eu mais me sinto à vontade com ele. A gente tá ali para se ajudar, então, assim, a gente não fala português, muito, muito, muito difícil. Às vezes, na hora de se despedir, até para se distrair um pouco. E acabou que eu já considero ele meu amigo e a gente. E eu tenho certeza que ele também me considera amiga dele. Então, eu conheço, ele é meu amigo virtual e ele mora aqui no bairro vizinho. Olha que legal, que É, bacana. Então, além de tudo, ainda tem esse benefício de fazer amizades. sim, não tem problema nenhum ser um brasileiro, entendeu? Assim, eu também eu tenho um pouco de eu tenho vergonha de falar com os meus amigos em inglês. Então, assim, mas se a pessoa não tiver, ela pode achar uma amiga, né, um amigo e combinar, pô, vamos todo dia, uma hora do dia falar só em inglês. Para mim funcionou melhor fazendo dessa forma, né? Começando uma amizade nova já falando inglês. Mas as pessoas também podem ver um amigo que queira praticar. Eu já conversei com algumas amigas também, mas não é uma coisa que eu tenho na minha rotina. Bacana, muito E aí legal. é muito bom. É, Muito legal, Amanda, muito legal. Olha só, o papo tá muito bom, tô gostando muito das tuas histórias, tenho certeza que você falou muita coisa aí que vai ajudar muita gente aí a pelo menos refletir sobre a experiência de aprender um novo idioma e também a experiência de morar no exterior. Então, muito obrigado por compartilhar tuas histórias até agora. E como parte desse projeto, tem que ter um challenge, tem que ter um desafio, porque senão não rola, tem que ter desafio. é, E o desafio é uma conversa rápida, talvez 5 minutinhos em inglês. Let's do it. ok.
let's do it. Excellent. So, Amanda, are you from Rio de Janeiro? Yes, I'm from Rio. Excellent. And where do you live in Rio? What's your suburb? I live in Copacabana. Wow, Copacabana Beach. Yes, Such have a you been famous. here? Yes, I have. I've been to Copacabana a few times because when I was living in Brazil, I worked for a travel agency. So I used to go every year for business to Rio and São Paulo. So I've been there many times. I And really like Rio. such a beautiful place. Absolutely. And Amanda, have you ever been to any other place besides Australia, any other country? I have been Buenos Aires Yeah. and Chile. Buenos Aires and Yes. Chile. Yeah, Cool. I did mochilão, Yes. Backpacking Yes, trip. it's Excellent. back. And would you live in any of those places? Would you live in Argentina or Chile? No, it's just travel with my Hmm. friend. Okay, excellent. Do you have any hobbies at the moment? At the moment, my hobby is studying English, watching watching Netflix. Yeah, yeah, Yeah. absolutely. What's your favorite TV show or series? Uh, Now I'm watching Sensitive 8. Yeah. What is Yeah. it about? Uh, it's about 8 people sensitives. All All right. people sense the same situation, feelings. Yeah. Wow. Do you like psychology? Yes, I love. Excellent. Me too. I love psychology. I'm really into psychology. All right, Amanda. There you go. Challenge is done. Congratulations. Yeah. Muito bacana, Thank muito, you. muito bacana, Amanda. Eu gosto muito da tua fluência. O que eu tento passar para os alunos é: a gente não precisa ser perfeito, porque nem os native speakers são perfeitos. O que a gente precisa é ter uma atitude positiva, que é o que você tem, e relaxar e tentar passar a nossa mensagem, né? E é muito bacana ver você aí se desafiando, fazendo curso, melhorando o teu inglês, conhecendo gente de outras partes do mundo, do Catar, da Noruega ou Dinamarca, a sua conversation buddy? Na marca. Dinamarca. Muito legal, muito legal. Obrigado por participar aqui do projeto. Você está Welcome. sendo a número um, hein? Entrevista número um do projeto. Muito obrigado, estou muito feliz. E te desejo sucesso aí no Brasil. E se voltar aqui para a Austrália, faço questão. It's on me. We're gonna have a coffee together. Coffee. Yes, okay. Um beijo, Amanda. Obrigado, hein? Bye bye.